Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano e no programa de hoje eu recebo a vereadora Natália Bonavides e o assessor da senadora Fátima Bezerra, Adriano Gadelha. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Estamos aqui à disposição. Hoje nós vamos falar um pouco sobre política, atual conjuntura nacional, e vamos iniciar sobre o fato, um dos fatos, talvez o fato mais comentado no nosso país, claro, a votação que aconteceu na última quarta-feira contra o presidente Michel Temer, que foi acusado de corrupção passiva. Isso nós tivemos aí 263 votos favoráveis ao arquivamento do processo e 227 votos contrários. Esse resultado já era esperado pela oposição? A gente pode dizer que sim, que já era, Nas semanas que antecederam essa votação, nós vimos toda a movimentação no Palácio do Planalto, a negociata que houve, a distribuição de emendas, a execução seletiva do orçamento, tudo voltado para que o presidente ilegítimo Temer garantisse esse resultado que aconteceu. E eu queria registrar a lástima que foi para a gente do estado do Rio Grande do Norte ver que dos nossos 8 representantes, dos nossos 8 parlamentares federais, só 3 se posicionaram pelo não arquivamento da denúncia, E o mais lamentável, Natália, é a gente observar que a sociedade esperava uma outra coisa. 90% dos brasileiros, segundo pesquisa dos mais diversos institutos, queriam o quê? Que desse continuidade. O que a gente lamenta? A gente lamenta que num país onde a gente vive uma crise sem tamanho, onde aqueles que diziam que queriam agora passar limpo o país, o que a Câmara ia fazer? A Câmara não ia julgar, a Câmara apenas ia conceder... Não era uma condenação, Exatamente. Ao Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o quê? Uma única coisa: fazer uma apuração se o presidente era ou não responsável. O que fez a Câmara? Se recusou a isso. Ao arquivar essa denúncia contra Michel Temer, a Câmara dos Deputados se mostrou ser, de fato, a casa legislativa que representa a vontade do povo brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que há um sentimento claro de que a pressão política foi que fez com que o Palácio do Planalto teve mais força do que isso. Eu acho que é um momento político onde a gente tem que observar a seguinte lógica. As oposições não imaginavam ter aquela votação. As oposições trabalhavam com menos. E aí está a prova do quanto esse governo está fracassado, mesmo comprando através de emendas parlamentares, como foi divulgado e foi denunciado. Verdade. E por outro lado, o fato de, no fim das contas, a denúncia ter sido arquivada, foi mais uma demonstração de que o Congresso não representa a vontade da população. Isso a gente vem vendo, essa ilegitimidade crescente desde o próprio golpe, desde o impeachment da presidenta Dilma, que foi quando o Congresso mais usurpou a soberania popular. Se fizermos uma comparação entre a situação do impeachment da presidente Dilma Rousseff e essa denúncia, o arquivamento, na verdade, da denúncia contra o presidente Michel Temer, a presidente Dilma estava, na época, sendo acusada de corrupção? Dilma foi deposta sem ser sequer acusada. E Temer não vai ser sequer investigado, mesmo que haja acusação, hajam provas contundentes. Com um dado, vereadora, a Câmara autorizou o Senado Federal a fazer um procedimento de julgamento. E o Senado, na verdade, fez um julgamento político. Isso. E aí você vê, por um lado, uma presidenta contra quem não havia qualquer acusação, e do outro, Michel Temer, que na verdade havia acusações, um largo aspecto probatório a ser levado em consideração, o que só demonstra que o golpe contra a presidenta Dilma nunca teve nada a ver com o combate à corrupção. Esse Congresso Nacional não está comprometido com políticas de combate à corrupção, tanto que optou por arquivar, por não investigar, mesmo apesar de todos os indícios. E eu quero até comentar um fato interessante. Agora, no início do final dessa semana, a revista Época resolveu botar as fotos das malas de dinheiro, produto da corrupção, onde o presidente Temer é acusado, e a Câmara se recusa. Você tem ali aspecto físico, material do crime concedido. A Câmara ia autorizar para saber se aquele dinheiro era válido, se ele era verdadeiro, se era para o presidente. E, infelizmente, é lamentar que 5 deputados do Rio Grande do Norte, que se dizem pró o país, resolva fazer parte dessa sujeira, dessa lama. E o que explica a falta de mobilização popular
contra as reformas que retiram direitos dos trabalhadores e contra um governo que é comprovadamente impopular. Eu acho que tem um pouco de desesperança. Ao mesmo tempo, o nosso povo está muito sofrido. Nós estamos numa instabilidade política, social, política e econômica em torno de quase 2 anos. Isso começou ainda quando a presidente Dilma ganhou as eleições e esse consórcio golpista, na época comandado por Aécio Neves, não aceitou o resultado das urnas. Esse povo começa a perder a esperança. Por isso que é um momento oportuno para que nós possamos trazer o nosso povo para a rua. Lamentar muito da gente não ter uma organização política forte para estar naquele congresso. Por outro lado, todas as vezes que o povo foi a Brasília, qual foi o uso? Foi o uso da força. O último ato em Brasília foi desastroso. Tem gente que no passado viveu os anos de chumbo da ditadura militar, estava imaginando 64, 67, não se imaginava o que era aquilo. Nós, agentes políticos, queremos um país diferente, um país que possa voltar, pelo menos, dar oportunidade ao nosso povo, como aconteceu nos 13 anos anteriores a esse golpe, a gente possa fazer isso. É isso, né? Acho que desde o ano passado houve uma ruptura democrática, né? E desde o ano passado a classe trabalhadora vem sofrendo golpe atrás de golpe, né? Um ataque atrás do outro. E isso, de certa forma, acaba deixando a sensação de impotência, né? A gente fez a maior greve geral da história do Brasil recentemente e a resposta do Congresso foi aprovar as reformas trabalhistas. A gente não pode ignorar esse fator que Adriano falou, né? Com esse governo, a criminalização dos movimentos sociais piorou, né? A criminalização aumentou. Eu sou advogada, né? Sempre trabalhei com movimentos sociais e percebi isso, assim, era incrível. O que ia acontecendo no Congresso Nacional, na política nacional, ia automaticamente refletindo na postura do judiciário, na postura das polícias em relação ao trato com os movimentos sociais, com as manifestações de rua, né? Isso realmente é um fator que também contribuiu para essa desmobilização, que a gente espera que se reverta, né, o quanto antes, para que outras reformas piores não venham a se consolidar. Além da reforma da Previdência, que nós já falamos aqui, existe ainda uma agenda de outras reformas que serão apresentadas ao Congresso Nacional, entre elas a reforma política. Lembrando que, para ter validade, novas regras para as eleições de 2018 devem estar estabelecidas até setembro deste ano. Com a proximidade das eleições do próximo ano, vocês acreditam na possibilidade da votação desta reforma política? Primeiro, eu acho que os golpistas têm medo de votar a reforma da Previdência. Eles têm seus interesses lá espúrios para que a Previdência privada entre e o trabalhador pague mais uma conta. E eles vão tentar se livrar do que eles cometeram de tantos atos contra o povo brasileiro nesses últimos meses. E vão tentar o quê? Jogar a reforma política para tentar salvar os seus mandatos. Aí eu acho que o povo tem que ficar atento. Como é que vai salvar o seu mandato? Criando fundo partidário estratosférico para poder ser pago pelo povo, buscando acabar com as formas de coligações na proporcional, não fazendo uma discussão apurada, alguns defendendo o voto distrital misto, distritão. O povo não sabe nada disso, não discute isso com o povo. Nós temos que continuar com a agenda dos movimentos sociais, em defesa do nosso povo, e não aceitar que mudem as regras das eleições do ano que vem apenas para favorecer aqueles que vêm golpeando o povo. Eu fico me perguntando, esses 5 parlamentares que votaram contra o povo, como é que eles vão para as ruas? Esses parlamentares do Rio Grande do Norte, com que cara? Só mudando as regras e garantindo aquilo que eles não têm. E aí, em relação à reforma política, a gente vê que, mesmo que venha a ser aprovada, essa para já valer nas próximas eleições, mas é de um conteúdo muito superficiais, né? Trata praticamente de algumas regras eleitorais que não mudam, né, profundamente o nosso sistema político, que é disso que a gente precisava. Né? Cada ano a gente vem falando mais sobre crise de representatividade, sobre como o Congresso Nacional, as pessoas não sentem nele representação. E para alterar esse estado das coisas, só com uma reforma política muito mais profunda. Né? Na verdade, com uma constituinte exclusiva para tratar do sistema político, né? Que a gente possa realmente refundar, né, as regras que existem hoje em relação ao nosso sistema político eleitoral. E só assim a gente poderia vencer os níveis que a gente tem hoje de subrepresentatividades e de deslegitimação mesmo. Ok. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu agradeço a presença de vocês. Eu conversei com a vereadora de Natal, Natália Bonavides, e Adriano Gadelha, que é assessor da senadora Fátima Bezerra. Nós que agradecemos pela disposição. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro com você no próximo domingo. Até lá. Debate Urbano.